Olá, abençoados, graça e paz, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais essa reunião dos membros do corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Agradecendo sempre aí os inscritos no canal, pedindo que você se inscreva, pedindo que você compartilhe a mensagem e agradecendo pelo compartilhamento e pelas visualizações aí do vídeo. E graça e paz a todos. Abençoados, mais uma vez aqui. Hoje eu quero apenas conversar um pouco e refutar mais uma vez o abençoado do canal Mente Desluminada, e que mais uma fofoca dele aí, ele citou o meu nome e ele disse que eu não tenho entendimento de nada para refutar as mensagens dele, né? Então, realmente eu não quero ter essa sabedoria e nem quero ter esse Espírito Santo que ele diz ter, que faz essas revelações malucas. E que o último vídeo dele, desse rapaz, tem como título o Evangelho da Graça não é de Deus, e que o poder de Deus acabou. Então, já que eu não tenho condições de refutar esse inteligente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu queria somente, já que eu não tenho condições, segundo você, de lhe refutar, né? Porque a verdade só está em você. Então, eu queria te fazer umas perguntas. Só que eu queria que você respondesse e me mostrasse na Bíblia. Não é simplesmente você querendo falar o que fala e que não mostra nada. Entendeu? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: onde é que está escrito na Bíblia que Deus não existe? Que você pregou isso daí e apresentou Êxodo 3:13 e João 56:58. E que isso daí não tem nada a ver, não está dizendo que Deus não existe. Está dizendo que Deus existe. Entendeu, abençoado? Então, vamos aqui, um de cada, né? Vamos abrir aqui em Êxodo 3:13, que foi aonde você abriu para fazer com que os teus ouvintes entendam que Deus não existe. Então, eu vou ler. Eu sei que eu não tenho entendimento, segundo vocês, segundo você, aliás, mas a pergunta está feita e eu quero resposta. Já que eu não posso lhe refutar, mas pelo menos pergunta eu acho que dá para me fazer, né? Então, onde é que está escrito na Bíblia que Deus não existe? Que foi o que você pregou, tá aí no seu canal. E você citou aqui Êxodo 3, aí você citou somente o 13. Então eu vou ler para você e para os teus puxa-saco
é o que está escrito aqui na Bíblia, se isso daqui está dizendo que Deus não existe. É Êxodo 3,13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Se Deus não existe, então ele não tem nome, né? Entendeu, abençoado? Então, isso daqui não é explicação. Isso daqui não é entendimento para dizer que Deus não existe, porque Moisés está perguntando aqui qual é o nome dele. O que é que ele vai dizer para o povo? Olha, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O nome de quem? O nome de Deus. E o que foi que ele disse? Aí Moisés perguntou, que lhes direi? O que é que eu vou dizer para eles? Então, 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então, qual é o nome de Deus? Um dos nomes de Deus, eu sou. Eu sou quem? Eu sou Deus. Se o recado era de Deus, eu sou Deus. Eu sou o que sou. Deus, abençoado. E você deu o teu entendimento, fez a tua macumba aí, dizendo que Deus ele não existe, ele é. Como é que uma coisa pode ser sem existir? Como é que tu pode ser um enganador sem tu existir? Tu é um enganador porque tu existe, abençoado. E teu nome é Bruno Mac. Então, olha, disse mais. Moisés continuou perguntando. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel. Aliás, Deus continuou respondendo a Moisés. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outro. E esse eu sou é um dos 7 nomes de Deus, do qual está lá em João, no livro de João. Eu sou a videira, eu sou a vida eterna, eu sou o pão. Entendeu, abençoado? E precisa dessa macumba todinha para você inventar, dizer que Deus não existe. Inteligente, eu não quero essa sua inteligência. Então, olha, pregando para você aqui, eu sou, me enviou a vós outro. Eu sou quem? Deus. E no 15, né, que ele não lê isso aqui não. Ele só lê um versículo e faz a macumba dele. E diz que Deus não existe. 15, eu não tenho nada contra ou fulano, ou Beltrano, ou canal X, ou canal Y. Não tenho nada a ver com isso. A minha defesa aqui é em prol do Evangelho de Deus. Só. Porque não pode o cara falar tanta besteira e querer fazer as outras pessoas entender de que o que ele fala é verdade sem mostrar nada na Bíblia, abençoado. 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. Que ele diz que Deus não existe. E aqui ele diz que o evangelho não é de Deus. E que o poder de Deus acabou. Como é que pode, abençoado? Como é que pode? O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Jesus de Nazaré, né? Ele era os judeus, ele era o Deus homem, o Filho de Deus homem. E quem era que estava dentro daquele judeu? Deus, esse aqui, ó, o eternamente, que você disse que acabou. Não acabou. Passou a manifestação dele.
Não acabou nada. Onde é que está escrito? Você não mostra. Você dá o teu entendimento, que não dá para engolir. Então, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Olha, e assim serei lembrado de geração em geração, de geração em geração, para sempre. E precisa ter o Espírito Santo dele para entender isso aqui. Se tiver o Espírito Santo dele, eu estou lascado, que é o Espírito Santo mentiroso. O evangelho da graça não é de Deus. O poder de Deus acabou. Aonde? Aonde é que está escrito? Qual é o versículo? Qual é o capítulo? Tu não mostra, mentiroso. Não mostra. Então, abençoado, tudo bem. Explicado isso daí, e a pergunta está aí, né? A pergunta está aí. Qual é o capítulo, qual é o versículo que o evangelho da graça não é de Deus, e aonde é que está escrito que o poder de Deus acabou, e qual é o capítulo, qual é o versículo? Eu não tenho inteligência para lhe refutar, mas pelo menos eu posso perguntar. Certo? Certo. Então, vamos aqui para João. Cara, é complicado, viu? Então, abençoados, a gente não quer ficar perdendo tempo com isso daqui, mas aí vocês têm que ver que a gente tem que refutar essas mentiras para que a verdade de Deus prevaleça. Entendeu, abençoado? Então, olha, ele leu aqui João e disse para explicar o evangelho da graça de Deus em Cristo, aliás, para dizer que Deus não existe. Entendeu, abençoado? Então, eu vou até pular isso daqui para não perder tempo, e eu vou passar aqui para o próximo. A graça hoje é um engano. Então, eu queria que o mentiroso aí, Bruno Mac, ele dissesse para mim onde é que está escrito que a graça de Deus hoje é um engano. Qual é o capítulo e qual é o versículo. E também, onde é que está escrito que Deus, ele permitiu a Covid-19, que também é outro título da mensagem dele. Eu quero saber qual é o capítulo, qual é o versículo que Deus permitiu a Covid-19, ou é só o teu Espírito Santo que revelou só para você. Onde é que está escrito que nós não somos a igreja de Deus? Se igrejas são vidas, né? E que não é parede, e que ele disse que nós somos corpo e morada dele, né? Que somos a igreja. Isso está escrito. Eu quero saber onde é que está escrito que não é, que o corpo de Cristo não é a igreja. E qual é a data que acabou. Entende? É isso que eu quero que você diga. E não venha dizer que isso é pergunta besta não, tá? Se você pregou, você tem a resposta. Próxima pergunta. Eu quero saber na Bíblia onde é que está escrito que a graça de Deus acabou. Entendeu, abençoado?
Onde é que está escrito que a graça de Deus acabou? Qual é o capítulo e qual é o versículo? Para quem é a pergunta? Por mente desluminada. 6. Mais pergunta aqui para o inteligente, que tem o Espírito Santo. Que o Espírito Santo dele aí é um enganador também, viu? Quem enganou é ele mesmo, porque o que ele prega é só asneira. Onde é que está escrito, inteligente, que nós não somos eleitos desde antes da fundação do mundo? Qual é o capítulo e qual é o versículo? Tá? Qual é o capítulo e qual é o versículo que nós não somos eleitos desde antes da fundação do mundo? E esse nós somos, nada eu estou fazendo pergunta para você com relação a coisa palpável, a coisa visível. Não, eu estou falando de Deus, Espírito, tá? Então eu quero saber de você, onde é que está escrito na Bíblia que nós não somos eleitos desde antes da fundação do mundo e que nós não somos predestinados. Os Espíritos, tá? Que não somos, que é o que você pregou. Então eu quero saber de você qual é o capítulo e qual é o versículo. 7. O meu pai, o pai do Haroldo Lira, é o seu Dácio, que já morreu, que já foi para o inferno, para a sepultura. Eu, sendo um eleito de Deus, né? Eu sendo um eleito de Deus, que para você ser um eleito de Deus, você tem que ter apenas uma característica. É o quê? É ter fé. Porque só quem tem fé é o filho de Deus. Então, eu quero que você me diga. Então, abençoado, como eu te expliquei aí, né? O meu pai terreno é o seu Dácio. E todos nós, filhos de Deus espirituais, nós sabemos que ele é que é o nosso Pai Celestial. Que Paulo disse que se você tem o teu pai carnal, tu tem o teu Pai Celestial. Então, eu quero que você me diga que o teu Espírito Santo te revelou, né? Esse teu Espírito Santo aí, mentiroso igual a tu. Onde é que está escrito que nós não somos, que Deus não é nosso Pai? Entendeu, abençoado? É só a pergunta que eu estou fazendo hoje. Entendeu? 8º. Onde é que está escrito que os criminosos e ladrão vão tudo para o céu? Eu quero saber de você qual é o capítulo e qual é o versículo, porque eu estou querendo aprender, abençoado. Eu estou querendo aprender porque eu já estou lendo a Bíblia. Eu não li a Bíblia toda, não vou mentir, igual a tu. Mas eu estou precisando saber de você. Você disse aqui, sim, criminosos e ladrões vão para o céu. Qual é o céu? É o céu da tua boca? Hein, abençoado? Então, eu quero saber qual é o capítulo e qual é o versículo. Entendeu? 9. Eu quero saber onde está escrito que a graça de Deus acabou. Qual é o capítulo, qual é o versículo? Para o teu Espírito Santo te revelar. E depois que você pregou nisso, né? O teu Espírito Santo parece que te revelou e depois ele desrevelou. Porque em seguida você fez outro vídeo dizendo a Bíblia não diz que a graça era eterna. Não diz. Não diz. Tu nunca leu Hebreus 13:20? Então, eu quero saber onde é que está escrito na Bíblia, né? Onde é que está escrito na Bíblia que diz que a graça não era eterna. Não é eterna. Entende? Para você mostrar aí o capítulo e versículo. Vamos para a próxima pergunta. Nós não fomos salvos pela graça. Depende.
né? Se você está falando esse nós com relação a Paulo, né? Tá certo. Isso daí nós já sabemos que nós não fomos salvos pela graça com relação à pregação daquela geração. Antes, porém, todavia, contudo, a graça, ela foi pregada e continua sendo pregada e vai ser eternamente para a salvação da mente, onde você foi salvo. Entende, abençoado? Entende? Adão tinha espírito. Todo ser humano tem um espírito. O espírito. Adão tinha espírito. Todo ser humano tem um espírito, incluindo os ímpios. Então, só que você disse nessa pregação aqui que todo ser humano que tem esse espírito e que todo esse espírito de todos esses seres humanos, eles voltam para Deus. Ou seja, você disse que até os ímpios são filhos de Deus. Entendeu, abençoado? Então eu quero saber onde é que está escrito isso. Qual é o capítulo e qual é o versículo. Novos céus e nova terra não era a nova aliança. Também, onde é que está escrito? Onde é que está escrito que o novo céu e a nova terra, as coisas velhas que se passaram, a primeira aliança, a lei de Moisés, o Jesus de Nazaré, tudo se passou e tudo se fez novo. Então, eu quero que tu me diga qual é o capítulo, qual é o versículo de que isso daqui não é a nova aliança. Entendeu, abençoado? 12º e 12ª pergunta para você. Este é o maior erro da Bíblia. Nunca existiu o evangelho da circuncisão e o da incircuncisão. Então, qual é o capítulo, sem ser da tua mentira, qual é o capítulo e qual é o versículo que diz que nunca houve o evangelho da circuncisão? Tá? Eu quero que você me responda. Diga o capítulo e o versículo. Onde é que está escrito que Jesus de Nazaré não foi ministro da circuncisão? Entendeu, abençoado? Essa pergunta para você onde é que está escrito que Jesus de Nazaré, né, que Jesus, ele não é ministro, não foi, né, que é o que você afirmou aqui, Jesus de Nazaré não foi ministro da circuncisão. Entendeu, abençoado? Então, eu quero que tu me responda qual é o capítulo e qual é o versículo que diz que Jesus de Nazaré não foi ministro da circuncisão. Entendeu, abençoado? E eu quero que tu responda para mim o que significa Romanos 15:8. Olha, mais uma pergunta. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Paulo falando com ele lá para os judeus. Certo, abençoado? Então eu quero que você diga onde é que está escrito que Jesus, ele não foi ministro da circuncisão e que me explique o que significa Romanos 15:8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais, aos seus pais. Certo? Eu vou aguardar a resposta aí, tá? Deus não é o nosso pai,
onde é que está escrito, qual é o capítulo, qual é o versículo. Então foi feita uma pergunta aí, né? Se Paulo está na graça, por que circuncidou Timóteo? Paulo nunca foi arrebatado até... Sim. Então, deixa eu te explicar. Paulo ele circuncisou Timóteo, né? Porque Paulo, ele se converteu ainda no judaísmo, ainda na circuncisão. Entendeu, abençoado? E que Paulo ainda estava no início e ainda a lei permanecia de pé. Entendeu, abençoado? E ele fez várias outras coisas. Ele batizou, ele fez outras várias coisas, inteligente. Mas isso eu estou falando, não é da minha mente, é porque está escrito. Deixa eu ver aqui o que é mais. Jesus de Nazaré não é Deus. O Jesus de Nazaré é carne, ele realmente ele não era Deus. Mas o Espírito que movia aquele homem, aquele Jesus de Nazaré, era o próprio Deus. Entendeu? Vai discutir com ele. Não somos nova criatura. Também onde é que está escrito? Onde é que está escrito? A última pergunta. Onde é que está escrito que o Cristo ressuscitado é o Deus inventado pelo sistema chamado graça? Entendeu, abençoado? Onde é que está escrito, qual é o capítulo, qual é o versículo, que o Cristo ressuscitado é uma invenção do sistema chamado graça? Entende? Qual é o capítulo e qual é o versículo? Se você não me responder todas essas perguntas, abrindo a Bíblia, mostrando a Bíblia, né? Eu vou continuar te chamando de mentiroso, de enganador. Entendeu? Então, eu vou ler alguns capítulos e versículos agora e vou perguntar para você, já que você disse que eu não tenho entendimento de nada, e eu quero que você pregue para mim esses capítulos e esses versículos que eu vou abrir para você agora. Olha, primeiro, Efésios 2:7. Efésios 2:7. Eu vou ler aqui o 5, tá? Do 5 até o 7. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo falando com eles lá, claro, nós não existia, só por isso, né? Então, então aqui Paulo já fala de Deus, olha. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Falando com ele, né? Nos amou, nós não existia. Ele só podia falar isso daqui para as pessoas que existiam. Mas por que o cara diz que isso daqui não é mais para ninguém? Porque ele acabou com tudo. Então eu quero que tu me diga isso aqui, ó. Estando nós mortos em nossos delitos, não é essa a pergunta, tá? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Falando da ressuscitação. E agora eu quero que tu pregue para mim isso daqui, ó. Já que você acabou com a graça, acabou com o evangelho, acabou com Deus, acabou com Cristo, acabou com tudo, né? E eu tô querendo saber os capítulos e o versículo. O que é
O que é isso aqui, ó? Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros, tudo no plural, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, né, que essa graça da qual foi para eles, porque só eles existiam, e que isso aqui tem que ser pregado, a graça nos séculos vindouros, tudo no plural, nos séculos vindouros. Então, eu quero que tu me explique se isso daqui tem fim, ou se é uma força de expressão, ou se tu é mentiroso mesmo, e que aqui está dizendo que a graça é para sempre. Entendeu? Vou aguardar a tua resposta. Hebreus 7:20. Hebreus 7:20. Vou ler Hebreus 7:20 para tu me explicar. Você que tem o Espírito Santo, que tu diz que tudo é ele que te revela, manda ele revelar para tu o que é isso aqui, olha. Hebreus 7:21, 20 e 21. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdote. Então ele está se referindo aqui ao sacerdote da lei, ao sacerdote humano, ao ladrão da época. E ele diz, e visto que não é sem prestar juramento, olha, e ele abre parênteses e explica, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdote. Mas este, falando de Cristo, com juramento, por aquele que ele disse, Deus. Que foi que Deus disse? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, o teu Espírito Santo aí, tu pede ajuda a ele e explica para ele o que significa tu és sacerdote para sempre. Entendeu, inteligente? Vou aguardar a resposta. Mais uma pergunta, mais um esclarecimento meu que não sei de nada e uma pergunta para você, inteligente. Hebreus 13. Hebreus 13:20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, que é o próprio Deus, que tu diz que não é, o próprio, olha, Hebreus 13:20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, falando com os judeus, que essa manifestação foi para eles. Nós somos daquele do qual o Filho entregou o reino ao Pai, e que é um só em todos, como sempre foi. Só que essa manifestação aqui só foi para aquela humanidade que existia e que já foram tudo para a pátria, que tu diz que foi, tu já está na pátria, defunto. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, olha, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que você diz que a segunda aliança acabou. Então eu quero que você explique para mim, ô inteligente, o que significa isso daqui. Eterna aliança, tá certo? Que você disse que acabou. Então, 21, vos aperfeiçoe em todo o bem, falando com eles, com os hebreus, porque só eles que existiam nessa geração, para cumprir a sua vontade, operando em vós, neles, o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém.
Todo sempre é o quê? É daqui a meia hora? É só esse ano? É só esse século? Para sempre? Então, pergunta o teu Espírito Santo e me explica isso aqui. Entendeu, cãozinho? Apocalipse. Abençoado, dá para passar a noite todinha aqui, te fazendo pergunta que tu não vai responder nenhuma. Vai responder, mas é com as tuas mentiras. Apocalipse 6. Que tudo é pergunta para você, tá? Eu estou pregando para você, mas eu estou abrindo a Bíblia. Eu estou mostrando capítulo e versículo e mostrando que você é um mentiroso. Que tudo que você falou aqui não tem na Bíblia. Tem o contrário. É o contrário. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, falando aqui com as igrejas. João está falando com as igrejas que são vidas e não parede. E qual eram as vidas que existiam nessa geração? Só aqueles. Só os judeus e os romanos. E depois acabou? Claro que não. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Essa terra também acabou? Essa terra aqui era deles. E o que vieram? O Brasil, o teu país, os Estados Unidos, não é terra? Inteligente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Eterno é para sempre, indivíduo. Não tem fim. Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, e línguas, e povos, falando com relação a eles lá. Mas como é eterno, claro que é para os que virão também, eternamente, para sempre. Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem. A terra permanece para sempre, inteligente. Isso o teu Espírito Santo não te revelou. 7, dizendo em grande voz, temei a Deus, e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, se referindo ao ano 70. Que a primeira aliança, o evangelho da primeira aliança, da circuncisão, esse sim, teve um prazo de validade vencido e acabou. E tem na Bíblia, Lira? Tem. E a nova aliança, onde é que está escrito que acabou? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Para você, Bruno Mac, e para o teu professor, qual é? Não fala. Só engana, só blá blá blá, blá blá blá. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele, olha, que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Ele disse que isso aqui acabou. Então, abençoado, deixa eu ler, não, eu vou deixar por último. Tito 3:5. Isso aqui, abençoado, é pregando para tu, viu? Pregando para você, e se isso aqui tá errado, é para você me explicar. Entende? É para você me explicar. Tito 4:5, 3:4:5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Salvador que tu fala, não foi só o Cristo ressuscitado que acabou? E aqui ele está falando Deus, porque é o mesmo. É porque é o mesmo, que tu acabou com todos os dois. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os eleitos, não por obras de justiças praticadas por nós eles lá, que viviam sobre a obra da lei, que vivia sobre a lei, sobre o ministério da circuncisão. Entendeu, mentiroso? Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Salvou a quem? A eles. Nós já nascemos com tudo.
Não é por a tua mentira, pela tua gritaria. É porque nós não existia. Entendeu? E a graça de Deus em Cristo, Lira, é para salvar de quê? Da mente. Da mente, que é o que Paulo pregava para ele lá também. É Romanos 10, 1 até o 4. Então, abençoado, segundo Tessalonicenses, 40 minutos já, abençoado. Só fazendo pergunta aí o Espírito Santo desse mentiroso aí. Segundo Tessalonicenses 2,16, evita igualmente o falatório inúteis e profano, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda. Então aqui é Paulo falando com Tito, né? Falando dos falsos pregadores. Entende? Gálatas 3, 8, 9. Vamos correr aqui para ficar bastante pergunta para ele aí. Para ele responder. Que ele não vai responder nenhuma. Não vai responder nenhuma. Gálatas 3, 8 e 9. Aí, inteligente. Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé o gentio, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então, esse Evangelho da graça de Deus em Cristo, né? Que é eterno, que é para sempre, a segunda aliança, ele foi revelado ainda a Abraão. E ele disse que em Abraão seriam abençoados todos os povos. Esse todos os povos do qual Paulo se refere aqui aos Gálatas, está se referindo a etnias. Todas as etnias, as que existiam e as que viriam, eternamente, para sempre. Todos os povos, todas as etnias, todos os países do mundo, os que existiam lá e os que viriam. Entendeu, inteligente? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé o gentio, pré-anunciando o Evangelho a Abraão, ele disse: em ti serão abençoados todos os povos. Entendeu? Esse todos os povos são todas as etnias, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todas as etnias. Gálatas 2, 6 a 9. Gálatas 2, 6 a 9. Olha, ele diz que nunca houve, não existe, nunca existiu na Bíblia o evangelho da circuncisão e o da incircuncisão, certo? Então eu já perguntei para ele qual é o capítulo, qual é o versículo que está dizendo que não teve esses dois evangelhos, que só teve um. Então, eu vou mostrar para ele onde é que está escrito que teve. E eu quero saber dele onde é que está escrito que não teve, que é o que ele está afirmando. Gálatas 2, 6 até o 9. Olha, e quanto àqueles Gálatas 2, 6 a 9. Deixa eu ver aqui se dá para começar antes. Não, começar do 4 mesmo. E isto por causa dos falsos irmãos, isso aqui tem um contexto, né?
que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo, reduzir-nos à escravidão. Então, Paulo está se referindo ao evangelho da graça que eles pregavam, e os pregadores da circuncisão queriam enganar eles, queriam reduzir ele à escravidão, pregando a circuncisão. 5. As quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Então, a verdade do evangelho tem que prevalecer, abençoado. E nós, em momento nenhum, nós vamos se submeter a essa mentira de vocês. Sem mostrar capítulo, sem mostrar versículo. E se mostrar a lira, eu vou me inscrever no teu canal. Eu vou te divulgar aqui no meu canal. Apesar que você disse que o meu canal não tem inscrito, não tem nada, e que eu não tenho entendimento, mas eu vou pregar, você mostrar, eu vou pregar também. Entendeu? Mesmo sem entendimento. As quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanece entre vós, entre eles, lá os Gálatas. 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Deus não aceita essa tua sabedoria. Deus não aceita essa tua filosofia. Tu tá deslizando na maionese, ô Mequinho. Esse digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Falando de quem? Dos pregadores da circuncisão. Pedro, Tiago e João. Digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram, que o evangelho da incircuncisão, que ele diz que nunca houve evangelho da circuncisão e nem da incircuncisão. Qual é o capítulo, qual é o versículo que diz que não tem evangelho da incircuncisão e da circuncisão? Qual é o capítulo, mentiroso? Você tem que responder. Entende? E eu estou mostrando aqui que tem. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, pregado por Paulo, me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Cara de pau, né, cara? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro. Pedro, ele está citando Pedro porque Pedro era o cabeça do evangelho da circuncisão. O evangelho do reino de Deus, que eles lá pregavam que o reino de Deus estava próximo e que o Messias já estava entre eles, fazendo milagre. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, falando de Deus, para o apóstolo da circuncisão, também operou eficaz em mim, para com o gentio, com o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, que o Espírito Santo revelou a ele aí que não existe. Então, olha aqui no 9, e quando conheceram a graça que me foi dada a Paulo, somente. Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados colunas, eram os principais, eram 12, né? Me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para o da circuncisão. Então, abençoado, eles fizeram um acordo aqui para que Pedro continuasse pregando a circuncisão e ele foi para o da incircuncisão e que Pedro, ele não cumpriu o acordo. Olha, quando porém Cefas veio a Antioquia resistir face a face, porque se tornaram repreensível, mentiroso. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago,
comia com os gentios, quando porém chegavam, afastava e por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão. Então Pedro, ele era dissimulado, ele demonstrava ser uma coisa e ao mesmo tempo ele era outra, tinha duas caras. Entendeu, abençoado? E eu não vou ler mais que o tempo está passando. Gálatas 1:10. Olha, Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Paulo falando com eles lá. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, olha, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é o da circuncisão, não é segundo a lei, não é segundo a homens. 12. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, o ressuscitado, que é Deus mesmo, é um só. Gálatas 1:5-9. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Graça a vós, outro e Pai, da parte de Deus, nosso Pai, que ele diz que Deus não é nosso Pai. E quando Paulo fala nosso Pai, é Pai dos Espíritos. E os Espíritos de Deus, o Filho de Deus só tinha aquele lá, acabou, ele não tem mais filho. Abençoado. Graça a vós, outro, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Falando com eles, nós não conhecemos pecado, porque nós não existia. Quando nascemos, o pecado já tinha sido aniquilado. Para nos desarraigar deste mundo, daquele mundo dele lá, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, para sempre. Ele diz que Deus não existe. Filipenses 3:20, para acabar. Filipenses, inteligente, 3:20, para você me explicar o que significa isso daqui. E você diz que já está no céu, que já está na pátria, né? Que todos já estamos na pátria, entendeu? E deixa eu te explicar uma coisa. Estar na pátria, né? Estar na pátria, primeiro, você tem que ser um eleito de Deus, um escolhido por Ele, desde antes da fundação do mundo, que você diz que é mentira. Então, qual é a característica de você estar na pátria? É você ser filho, ser escolhido por Ele, ser um predestinado. Quem lira? Os espíritos, porque carne não vai para a pátria. Só que está na pátria é ele aí, na pátria de Moçambique. Ele está dizendo que é a pátria, ele já está na pátria. E a pátria que eu sei que ele está é Moçambique. E aquele pessoal inteiro daquela geração, os eleitos de Deus, os filhos de Deus, todos eles já estão na pátria, porque todos já morreram. Porque lá não entra carne, não entra sangue. E os que já morreram da geração do ano 70 para cá, inclusive o meu pai, se for um eleito de Deus, já está na pátria. E tu, Lira, tu está na pátria? Tô aqui no Brasil, na pátria do Brasil. Entendeu, inteligente? Filipenses 3:20. Olha, Paulo aqui, né? Ele está se referindo ao filho da perdição e ao filho da salvação, e eu não vou ler só Filipenses 3:20, ó. Eu vou ler Filipenses 3:17-20. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo ao modelo que tende em nós. Então, isso aqui não é para nós. Eu não sou imitador de Paulo.
Eu prego o evangelho que Paulo recebeu. Entende, abençoado? Eu não imito Paulo, eu não ando... Paulo vestia umas roupas esquisitas lá, que hoje nem existe para nós aqui. Não tem nada a ver isso daí com Paulo homem. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Então Paulo está falando com eles, para eles imitar o que Paulo, conforme Paulo andava. Conforme Paulo andava na fé, com temor a Deus. Que é o que nós devemos fazer. Fazer o que, Lira? Imitar Paulo? Não. Imitar Paulo não. Ter temor a Deus. Que é o que esse mentiroso aí não tem. Só inventando coisa. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo está dizendo para ele, olha, vocês precisam ter cuidado, porque muitos que estavam aqui entre nós se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Falando do Bruno Mac. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando. Não dê ouvido a esses homens. Não dê ouvido a esses mentirosos. Eles estão contra Deus, estão contra o Evangelho, estão contra a Bíblia. Ele já mandou até rasgar a Bíblia. Ele aí, o Bruno Mac, ele mandou até rasgar a Bíblia. Tem aí no vídeo dele. Pois muitos andam entre nós, do quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, inimigo do Evangelho. Eles, o destino deles é a perdição. O Deus dele, com D minúsculo, o Espírito Santo dele aí, com D minúsculo, é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, com like, com inscrito, com querer usar o nome dos outros e ter 30 mil visualização às custas dos outros. Entendeu, abençoado? Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Paulo está dizendo aqui para eles, lá para os filipenses, explicando para eles o que era a pátria. A pátria celestial. Da onde eles, os que já tinham morrido, iam diretamente para a pátria. E os que ficassem vivos iriam para a pátria em seguida. Não com essa carne, mas ele está se referindo ao Espírito. E ele diz, olha, ele diz, onde também aguardamos o Salvador. Por quê? Porque ele tinha subido após a ressuscitação, após 40 dias vivendo lá no meio deles como um homem, ele subiu ao céu. Ninguém poderia subir senão aquele que desceu. Quem? Deus. E o corpo dele, Lira, ficou aonde? Pergunta para ele. Pergunta para ele, ô Bruno Mac. Onde é que ficou? E a volta de Jesus não é a volta para ninguém ver. Ele foi lá, ele ficou. E o que foi a volta dele no ano 70? A consumação do juízo. A consumação, a invasão do Império Romano, a queda do templo, a vingança a todos eles lá, a matança a todos eles, a vingança do sangue, desde Abel até Zacarias. Esse foi a volta de Jesus. E o cumprimento de Mateus 24:34. E o que era? O que foi que os discípulos perguntaram a eles quando sucederão estas coisas? 3 coisas: a queda do templo, a grande tribulação e o juízo. E aconteceu? Claro. E alguém viu ele voltando? Claro que não. Claro que não. Pede aí o teu Espírito Santo para revelar. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, se referindo aos mortos, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar
a si todas as coisas. Entendeu, abençoado? Então, abençoado, não dá mais para falar, ó. 60 minutos. Então, não esqueça de responder as minhas perguntas, viu, Bruno Mac? E também não esqueça de explicar todos esses capítulos e versículos que eu li, entende? Que prova que você é um mentiroso. Então, abençoado, pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like, compartilha. É o único intuito dessa pregação, dessa refutação, é esclarecer a mentira pela verdade. Só isso, mais nada. Graça e paz.